Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções. Hoje, nós temos que identificar graficamente o que é gráfico de função, o que é gráfico de relação. Então, vejamos esses gráficos. Observe os gráficos. A nossa pergunta da aula de hoje é: qual ou quais desses gráficos representam uma função ou uma relação? Mas, para isso, vamos relembrar um pouco o conceito de função. O que é uma função? Uma função é uma propriedade que associa para todos os elementos do meu domínio um único elemento do contradomínio. O que isso significa? Que cada x do meu conjunto de domínio tem que estar associado um único valor de y. Se isso estiver acontecendo, nós temos uma função. Mas o que isso significa graficamente? Como eu verifico isso graficamente? Então, o que nós vamos fazer? Vamos escolher um plano cartesiano e escolher um valor de x. Vejam, por exemplo, eu escolhi para x o valor 3. O que pode acontecer com esse x igual a 3? Eu posso associá-lo a um y, por exemplo, igual a 2, ou associá-lo a um y igual a menos 3. Se eu tiver isso, eu vou ter, por exemplo, para esse ponto de abscissa x igual a 3 e ordenada 2, eu vou ter o ponto A. Se eu tiver abscissa x, 3 e ordenada menos 3, eu vou ter outro ponto B. São pontos diferentes do meu plano cartesiano. Porém, o que nós observamos? Que nós temos a mesma abscissa e diferentes ordenadas. Se um gráfico tiver esses dois pontos, como eu tenho x, mesmo x com diferentes y, eu não tenho para cada x um único y. Eu terei o mesmo x com dois y diferentes. E, portanto, ela não será uma função, ela será uma relação, porque isso está contradizendo a definição de função. Para ser função, observem aqui, o meu x igual a 3, ele só pode estar associado a um valor de y do meu contradomínio, no meu caso, 3, 2. Se somente esse ponto aparecer no meu gráfico, por exemplo, ela será, sim, uma função, cada x com o seu valor de y. Bem, então, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que, para verificar se um gráfico representa uma função ou uma relação, nós precisamos traçar retas que passem por valores diferentes da minha abscissa. Ou seja, traçar retas paralelas ao eixo y. Observem, a primeira das nossas retas são todas retas que passam pelo x igual a 3, são paralelas ao eixo y. Se essa reta tocar o meu gráfico em um único ponto, esse gráfico representa uma função. Caso ele toque em mais do que um ponto, esse gráfico representa uma relação. Então, essa é a nossa conclusão. Para verificar se um gráfico representa uma função, nós temos que traçar retas paralelas ao eixo das ordenadas, retas paralelas ao eixo y, e verificar em quantos pontos essas retas cortam o meu gráfico. Se cortar em um único ponto, é uma função. Se cortar em mais do que um ponto, é uma relação. Vejamos esse gráfico. Vamos traçar várias retas. Vejam, eu tracei somente 3. Mas o que eu consigo observar em cada uma dessas retas? Que cada uma delas corta o meu gráfico em um único ponto. Então, eu estou diante de uma função. Esse gráfico representa uma função. Vejamos agora esse outro gráfico. Vou fazer a mesma coisa. Vou traçar retas paralelas ao eixo y. Quando eu traço essas retas, o que eu posso observar? Que uma delas, e já é o suficiente, corta em mais do que um ponto o meu gráfico. Então, ela não representa uma função, e sim uma relação. Espero que vocês tenham entendido como identificar uma relação ou uma função no seu gráfico. Bom estudo!